Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia, glória a Deus por mais um dia. Bendito seja o Senhor pela renovação da concessão. Nós somos concessionários e é bom a gente estar na casa de Deus, na presença de Deus, é maravilhoso. E nós vamos ler na palavra para a nossa edificação hoje, e o tema é os filhos da ressurreição. O Senhor Jesus foi experimentado, tentado, perturbado sobre muitos assuntos. Um dos assuntos que perturbava os inimigos de Jesus, e eles queriam transformar ou transtornar o ministério do Senhor Jesus. Por causa disto, era a ressurreição. E os saduceus negavam completamente a ressurreição. Assim como muitos gregos, existia entre os gregos uma das correntes filosóficas que negava a morte, negava a realidade da morte. Não, a morte é uma ilusão, não existe não. Aí, no dia que chegava o dia deles, eles negavam a morte. E entre os saduceus, negavam a ressurreição. Os fariseus acreditavam nos anjos, acreditavam na ressurreição. Os saduceus não. E fizeram muitos questionamentos. Aquela história que está aqui em Lucas capítulo 20. Existia 7 irmãos, o primeiro casou, não deixou filho, e o segundo casou com a mesma mulher, o terceiro, no final, a mulher casou, foi desposada pelos 7 irmãos, e na ressurreição ela vai ser de quem? Era a cilada dos inimigos de Jesus. E a lição é a que nós temos aqui. Lucas 20, 34 é a resposta do Filho de Deus. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamentos. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto à sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos vivem. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Jesus tinha a graça, o Espírito, a sabedoria profunda e a resposta absoluta. E aqueles adversários tinham muita confusão, tinham maldade e queriam embaraçar ou perturbar, transtornar o ensino de Jesus. Jesus ressuscitou os mortos, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim,
Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou Lázaro. Houve ressurreição no ministério de Jesus. E Jesus pregou sobre a ressurreição dos mortos, a ressurreição geral. Jesus falou, ensinou com profundidade e segurança. Os saduceus e os fariseus, que eram, neste aspecto, eles eram, digamos, adversários uns dos outros, porque os saduceus queriam ser mais práticos e mais conscientes e preferiam negar as coisas que não podiam explicar, ou aquela história que o que a ciência não explica, ninguém acredita. Mas fizeram aquela jogada, levaram aquele questionamento para Jesus. Houve 7 irmãos, o primeiro casou, morreu sem deixar filhos, o segundo cumpriu a ordenança de possuir a mulher para suscitar no meu irmão, mas morreu, não deixou filhos, e assim eles fizeram aquela historinha maluca, que os 7 indivíduos tiveram a mulher por mulher, mesmo que tenha sido momentaneamente, e morreram sem gerar filhos. E na ressurreição, quem seria o marido dela? O primeiro, o último ou os 7? Era uma cilada diabólica. Mas Jesus explica direitinho, expõe e deixa claro como uma base profunda. Deus não é Deus dos mortos. Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Quem morre em paz, quem morre em comunhão, quem morre, na verdade, estando guardado com o Senhor, é apenas uma passagem e não morre. Passa da morte para a vida, a linguagem do próprio Cristo. Passou da morte para a vida. Por quê? Aqui, na linguagem de Paulo, nós estamos no corpo da morte. E ele diz, quem me livrará do corpo? Quando me livrarei do corpo da morte? Quando me livrarei deste corpo da morte? Então, nós aprendemos com Jesus. Naquela cilada deles, eles deixaram o Senhor livre, o Senhor explicando, expondo a grandeza da vida espiritual na eternidade. Jesus diz, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Casar é um atributo dos vivos para a sucessão familiar. Casar é uma necessidade para a sucessão familiar. O próprio Deus, ao princípio, disse crescer e multiplicar e encher a terra. Então, casar é uma necessidade. No versículo 35, Jesus diz, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos. Jesus deixa aqui, neste versículo 35, implícito aqui, a nossa grande dificuldade durante toda a nossa vida para preservar a nossa confiança e manter a nossa comunhão e continuar de pé diante do Filho de Deus, diante do Senhor. Então Jesus diz, os que forem havidos por dignos, os que realmente permanecer. No Apocalipse diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Em vários textos nós temos associada a necessidade de perseverar, portanto, um esforço da parte do ser humano
para manter-se em comunhão quando o mundo é tão hostil e quando o inimigo é tão sutil. Nós precisamos entender e vencer a hostilidade do mundo e a sutilidade de Satanás. Satanás é sutil. Muitos que começaram aparentemente bem foram envolvidos com heresia. Eu cheguei em Fortaleza com 20 anos, 21 anos, tinha completado 20 anos, e conheci uma congregação maravilhosa. Meu pastor era uma maravilha humana, sua esposa, que foi para a glória recentemente, mais de 30 anos de viuvez. E era uma igreja maravilhosa. E tinha um casal ali, também um casal muito conceituado, muito poderoso. E em pouco tempo aquele casal foi laçado pelos sabatistas e renegou a fé na simplicidade do Evangelho. Acredito que já faleceram eles e é bem provável que tenham morrido com a ilusão do sábado. Morreram, se não guardasse o sábado, não teria nada. Então, Satanás é sutil. O mundo é hostil e Satanás é sutil para colocar seus adereços para nos impressionar, nos perturbar. Então Jesus falou que os que forem havidos por dignos, que vencerem a hostilidade do mundo e a sutilidade de Satanás, hão de vencer, e no mundo vindouro não haverá nem casamento, nem enlaces. Não se casarão, não serão dados em casamento e não podem mais morrer. É lindo isto, é maravilhoso. Ou seja, Jesus não perdeu uma oportunidade. Na sutileza de Satanás, ele vinha com aquilo ali, inspirando os inimigos, e Jesus transformava aquela perturbação numa lição de grandeza. No versículo 36 diz, porque já não podem mais morrer. Então, não vão casar, não tem casamento na eternidade. É outra heresia maligna, que vai haver casamento, que vai haver procriação, isso é diabólico. Só os hereges que dão lugar ao diabo entende isto e espalha por aí, de porta em porta. Então Jesus diz, porque não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, já passou pelo este outro processo. A gente nasce dos pais, a gente morre e a gente nasce da ressurreição. Está aqui como doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que alcançarem o mundo vindouro, a ressurreição dos mortos, não podem mais morrer, serão iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aí Jesus pega o seu martelo maravilhoso e vira a ponta deste prego e diz, e que os mortos hão de ressuscitar? Está claro e está escrito na lei. Quando, junto à sarça, Moisés chama o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos, porque para Ele todos estão vivos. Maravilha do céu, maravilha para nós, é maravilhoso. Me sinto muito bem e feliz com Deus, sendo assim, prático na instrução
trazendo a palavra para os nossos amados irmãos, principalmente os que estão começando. Meu trabalho é tão simples que eu acho que se aplica mais para as criancinhas na fé. Quem está começando para andar com Deus. Nós vamos fazer a nossa intercessão. Hoje a nossa intercessão é pelos meus amados irmãos que trabalham no Evangelho, evangelizando, pregando, ensinando. Nós estamos tendo grandes problemas no nosso país. Está começando a morrer os apóstolos. Aí quando morre um infeliz desses aí, aparece a imundície que ele fazia. Brigando com a mulher, separado, aparece a ex-mulher e dá uma ficha bem apodrecida deles. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão trabalhando para Jesus, para não se envolver com o apodrecimento desses religiosos nocivos. Vamos orar. Hoje, a nossa oração é pelos professores e pregadores, para não se envolver com as iscas. Alguns estão sendo atraídos com facilidade. A gente patrocina, venha para cá. Vá não. Fique onde você está. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida. Te louvamos pela salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos, Pai, uma bênção especial pelos que estão conosco. Abençoa os nossos irmãos. Guarda a tua igreja, guarda os teus filhos e filhas, meu Senhor. Opera na vida das crianças, da juventude, as famílias, as senhoras, os senhores, os idosos, as viúvas, os viúvos. Toma em tuas santas mãos a tua igreja. Agora, Senhor, te apresento os professores, pregadores, os teus servos, meu Senhor, que estão iniciando no santo ministério, para não se envolver com os hereges, com os perversos, com os fantasiosos, com os dominadores. Ó Senhor, dá graça e vigor para que entendam a tua palavra e tenham, meu Senhor, a graça de viver sem associar-se com o mal. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.